Sim, sim, já tentei. Não deu. Não consegui fazer muito bem, quer dizer, não Acontece. consegui acertar a questão. Eu não entendi muito bem o porquê. Caso você se interesse um dia de fazer o exame nacional, saiba que esse tipo de questão cai bastante. Questão de contagem, né? É o Pois é. caso aqui. Eu tô pensando em fazer mesmo, eu tenho que fazer. Então, por isso mesmo que eu gostaria de aprender mais sobre, principalmente sobre essa matéria, que é que eu tenho mais dificuldade. Com certeza. Tens ideia do curso? Quanto que tu vai precisar tirar? Perto de 20, algo assim? O ideal seria perto de 20, mas é que pelo menos ali nas casas dos 17, 18, entendeu? Com Por certeza. aí, pelo menos. Perto de 20 é barra, mas dá pra tirar, cara. As questões não são impossíveis assim, elas são muito parecidas, né? Elas são sempre muito parecidas com as dos outros anos. Então, dá pra entender desse jeito. Show de bola. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Rapidinho. Tá Semáforo bom. é um jogo matemático que se usa o tabuleiro retangular 3x4 e se dispõe de peças verdes, peças amarelas, peças encarnadas. As peças da mesma cor são iguais. Tá. Então não vai ter distinção quando nós estivermos falando das mesmas cores, o que distingue só os números. Na figura ao lado está representado o tabuleiro do jogo semáforo, cujas casas foram numeradas de 1 a 12. Pretende-se colocar duas peças no tabuleiro, uma peça por casa, de modo a obter uma configuração colorida. Para o efeito, dispõe-se de várias peças de cada cor. Ó, isso aqui é importante. Pretende-se colocar duas peças no tabuleiro, uma peça por casa, de modo a obter uma configuração colorida. Vai ter que ser cores diferentes. Essa primeira frase ficou meio esquisita, né? Duas peças no tabuleiro, uma peça por casa, mas tem 12 casas? Mas vamos entender isso no decorrer. Considera-se uma configuração colorida o resultado da colocação de duas peças no tabuleiro. Duas configurações coloridas são diferentes se diferirem nas casas ocupadas pelas peças usadas ou na cor dessas peças. Beleza, tipo aqui pode ser azul e vermelho. O vermelho nem aparece. Azul e vermelho. Mas também o vermelho e azul, né, já é uma configuração diferente, pelo que eu entendi. Normalmente, esse negócio de ordem, né, pode ou não importar. Então, tem que cuidar aqui. Por isso que eu estou citando esse exemplo. Determine o número de configurações coloridas diferentes que é possível obter. Esse tipo de problema, cara, costuma ser complicado. Olha só, durante a aula, eu costumo enviar bastante material, mas pelo que me consta, o WhatsApp que eu tava falando lá é da tua mãe, tô certo? Uhum. Tá. Então o negócio é o seguinte, eu vou te passar o meu, né, para que você me dê um oi. Não sei Tá, se tu tá tá bom. com o celular por aí, mas é que eu vou mandar um arquivo que é importante tu ter em mãos, beleza? Eu te mandei o meu número lá no Google Meet, tá aparecendo aí no Google Meet em algum lugar, Beleza, beleza. Posso falar aqui, tá rapidinho? como quiser. Muito obrigado. Só lembrando que eu não te vejo durante a aula, hein? Cadê o negócio? Aqui. Então, o que eu vou te mandar agora, tu tá aí me ouvindo? Ah, não foi no banheiro. Pronto. Feito. Tá. Sem problemas. O que eu ia te mandar, né, quando você me enviar o oi, eu vou te mandar, é esse quadro aqui. Ele trata de possibilidades de funções para contagem, né? Nós basicamente temos duas. Três. A permutação, que é quando o número de objetos é igual ao número de posições. Por exemplo, uma permutação famosa é o anagrama. Tu pega teu nome e troca a posição das letras para formar outras palavras. A quantidade de posições de letras é a mesma. Quando não for igual, por exemplo, tu tem uma sala com 40 cadeiras e 30 alunos. Aí tu tem uma quantidade diferente. Se a ordem importa, né, quem vem primeiro ou não importar, tipo na tabela do Campeonato Brasileiro, a ordem importa. Então tu tem que usar um arranjo. Se não importa, a combinação. Muito bem. Então esse quadro aí, eu vou te enviar depois, mas nós vamos usar ele para resolver agora. Então, no nosso caso aqui, né, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente, independente de cor e coisas do gênero, a gente vai sempre escolher de dois em dois aqui, né? Quantidade de casas que vão ser ocupadas. Tipo, eu posso ocupar essa e essa, ou essa e essa. Então, é sempre de dois em dois. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é de quantas formas diferentes a gente pode organizar 12 casas de duas em duas. Né? Por exemplo, eu fiz 2 exemplos aqui. Você poderia fazer mais uma cacetada. Quantos? Essa é a pergunta. Para resolver isso, a gente olha aquele quadro.
Veja, nesse primeiro momento eu não estou falando de cor. O número de objetos é igual ao número de posições? Não. Porque a gente quer organizar 12 de 12 em 2. A ordem importa? Como eu não estou pensando ainda em cor e coisas do gênero, a ordem não importa. Então, a gente vai usar combinação. Normalmente é o que a gente usa, combinação. A tua calculadora, que tu vai usar no exame nacional, ela tem, com certeza, a função de combinatória lá. Tu tá com ela por aí? Uhum. Tem como fazer para mim o 12 de 2 em 2? Sim. Quando fizeres, só me dizer. O quê? Oi? Quando tu fizeres aí o 12 de 2 em 2, tu me dizes a resposta, então. Então, a minha coladora agora tá pra consertar. Eu consegui no final Não tem do problema. início Se do tá para próximo ano. consertar, eu Agora, faço. férias. Então não tem aqui no momento, Não desculpa. tem problema nenhum. Se ela tá para consertar, eu faço. É só para que tu vá treinando, né? Para na hora do exame Uhum. você tá afiado. Mas a combinatória de 12 em 2, tu pode fazer na hora do exame. Então eu não vou fazer a conta, é uma conta que envolve fatorial pra um caramba, né? Essa, Pois é. Eu mas tu não gostaria vai de só fazer. colocar na calculadora mesmo e isso. Não, mas tu não vai fazer isso no exame. Tu vai ter que usar a função exata. Porque ficar fazendo isso no exame é péssimo. Tá bom. É muita conta, capaz de errar, né? Capaz da calculadora nem fazer, porque às vezes fatorial ela se caga toda pra fazer. Tá Então, bom, beleza. então. Beleza. A, a gente tá só escolhendo o par de casas aqui. Nós não estamos pensando sobre as cores. Então, né, escolher só para tu ficar ligado, né? Se eu fosse fazer essa conta ao contrário, né, de 2 de 12 em 12, também daria no mesmo. De todo modo, a resposta é 66 aqui, tá bom? Agora a gente vai pensar um pouco nas cores. Só para tu entender 66, existem 66 formas de eu fazer aquilo que eu tava fazendo. Essa e essa, ou essa e essa, ou essa e essa. 66 formas de combinação, tá? Uhum. Agora, vamos escolher as cores. Depois de escolhidas as duas casas, cada uma pode receber uma das três cores, concorda comigo? Sim. Note que quando eu digo uma das três cores, eu posso até ter a situação de duas cores diferentes ou as duas iguais, né? Uhum. Então, digamos que eu escolha essas duas casas aqui para trabalhar. Como um exemplo para começar. Quantas cores eu posso colocar em cada uma das duas, de acordo com o enunciado? Você pode me dizer? Peça por casa. 3? Perfeito. Então eu posso colocar três aqui, três aqui. Portanto, a quantidade de possibilidades associadas às cores, né, pelo próprio princípio da contagem, 3 vezes 3, 9, não é mesmo? Aham, sim. Certo. Então, por exemplo, lá, né, se eu estivesse pensando para as casas, por exemplo, 2 e 7, né? Digamos que eu queira pegar essas aqui. Elas vão poder ser, por exemplo, verde e verde, ou verde e amarelo, né? Era outra cor. Era amarelo? Não é? Amarelo. Verde e vermelho, né? Que é o encarnado. Vou começar a chamar de encarnado mesmo. Porque verde e vermelho é a mesma letra para começar. É uma droga toda vez que eu vou dar aula. Vou usar encarnado aqui pra frente, aprendi isso hoje. E claro, né? Tu terias aí 9 combinações disso, certo? Eu fiz só as 3 primeiras. Beleza? Certo. Sim. Agora, tem um detalhe, né? Tem um detalhe. Nesse caso, vai ter, por exemplo, a amarela e verde. Ou seja, são configurações diferentes, beleza? Para a gente fazer essa conta direta da multiplicação, a gente tem que concordar que esses dois caras são diferentes, beleza? Agora, você pode pensar, pô, mas isso aí não faz sentido nenhum. Tudo bem, mas se eu te perguntasse, tu vai jogar dois dados. Quantos resultados diferentes tu pode ter se tu jogar dois dados? Você sabe me dizer rapidinho? 36. É isso que tu tá pensando mesmo, 36. Agora, beleza, show, 36, tu me respondeu bem. Se eu for escrever aqui as combinações, né, eu posso escrever. Só vou fazer duas colunas, tu não precisa ficar enfadonho aí, tá? Eu vou escrever essa coluna, mas eu vou escrever também a coluna do 2.
E eu quero que tu repare que se a gente continuar escrevendo todas as 6 colunas, né? Continuaria até lá do 6, né? 6, 1, Uhum. papapá, 6, 6. Mas, nessa brincadeira, olha só quem apareceu. Caras iguais. Pois Quando é. eu somo as 6 colunas, eu tenho os 36 que você falou, mas para ter os 36 que você falou, eu preciso ter esses caras que na prática dão o mesmo resultado em pontos, vamos dizer assim, mas são ordens diferentes. Beleza? Isso parece meio óbvio, mas isso causa uma confusão do caramba quando tu vai fazer esse tipo de conta, tá? Então eu preciso que tu entenda que isso aqui está acontecendo. Isso Tá, aqui está acontecendo e isso tem que acontecer para que ocorra um princípio importante da contagem, ou da probabilidade até, que é o princípio de ser a mesma probabilidade, né? A probabilidade ela tem que ser equiprovável, esse é o nome. Então, para que cada um desses 36 resultados que tu me falou sejam equiprováveis, eu tenho que considerar diferente esses dois resultados aqui, beleza? beleza. De novo, Entendi. isso parece uma coisa totalmente detalhe e besta, mas vai aparecer direto e vai te causar muita confusão. Eu, por exemplo, saí da faculdade sem saber isso, tinha muito problema para dar essa aula. Agora eu sei, então estou te falando. Muito bem. Também. Show de bolas. Então, agora que a gente entendeu isso, né? A gente pode pensar o total. O total vai ser o quê? Vai ser esses 66 resultados, simplesmente da organização de quais dos 12 valores você vai escolher de 12 em 2, vezes as 9 possibilidades que tu vai ter em cada um desses 66 por causa das cores, sacou? Entendi. Acho que entendi, sim. Entendeste a ideia? Então agora eu vou ver se você entendeu mesmo, tá? Minha aula é bem participativa, eu sempre peço para vocês fazerem conta, porque senão só eu mostrando ali é um chat GPT e YouTube da vida, né? Então eu vou te pedir uma Claro, claro. parecida. Sim. Tu Tá pode bom. fazer aí no tempo que tu quiser, se errar, errou, é até bom, porque me ajuda a saber o que tu precisa. Beleza? Beleza, beleza. Eu Pode ser. vou eu vou pôr aqui um problema parecido para você, só um instante. Rapaz, eu tô medindo meu batimento cardíaco aqui, tô tendo quase um ataque cardíaco. Eu não sei se eu Meu tomei Deus. comprimido demais. Ó, pra tu não ver que eu tô mentindo aqui, ó. 170 batimento parado. Que loucura, velho. Deve estar errado isso, né? Senão eu tinha estado no treco. Muito bem, tô aqui com o teu problema antes que eu morra. Tu faz isso aí, hein? E claro, eu vou te mandar aqui, por isso que tu tem que me dar o oi lá no zap, pra eu poder te mandar o que eu fiz como exemplo, né? Pra te ajudar. Pode ser? Beleza. Já tá. Show. Bora. E o problema, eu posso fazer aqui no Google Meet mesmo, tipo, a resposta? Ou eu falo pra você? Como assim no Google Meet tu vai usar uma mesa digitalizadora? Não, na barra de mensagem do Google Meet. Ó, eu recomendo que tu faça num papel aí, né? E me mande a foto, No senão fica papel? meio tosco, né? É, Tá bom. Espera depois então. beleza. Mas depois como é que eu mostro? Se você me chamar no zap, você vai poder me mandar uma foto, né? Ah, fechou. Olha, eu só peço perdão, porque minha câmera não é das melhores, A câmera do entendeu? teu celular não é das Para melhores? minha pele. Então, Não tem problema, velho. Só vai ser bem problemático se tiver errado, então tenta acertar. tá, é possível.
Podia só me fazer um favorzão, fazer uma conta pra mim? Diga. Combinações de 15 2 a 2. Bem, se tu tens acesso ao Google aí, Ai, eu acho desculpa. que ele pode fazer Tô pra esperando. ti, né? Não Tem razão. Me desculpa. tem problema. Eu fazer isso. Ah, então, vou te mandar aqui agora. Acabei. Não tenho certeza se tá certo. Tem uma coisa que eu tenho uma dúvida, Beleza. mas tá feito. Mandei já, mandei aqui. Hum, Caraca, Silk Song. Aí sim. Claro, é Deixa cultura. eu ver aqui. Não é difícil, velho. Esses jogos aí, como é que eles falam? Souls-like é difícil demais. Eu ainda não zerei o jogo. Eu tô pra zerar. Tô no último chefão. Imagino. Deve ser a desgraça de difícil. Cara, tá muito mal organizado, assim, tipo, não, qual que é a resposta? 1260, né? Meu Deus. É, a resposta Tá um não pouquinho é mal 1200. organizado. Eu peço perdão. Oi? Tá um pouquinho mal organizado. Eu peço desculpa por isso. Eu fiz meio na pressa. Tipo, na minha aula aqui é interessante a gente treinar pra escrever pra prova. Porque, principalmente em Portugal, os caras são meio chato como tu escreve, né? Então, fazer como eu faço aqui é uma forma de você. Também não fiz grandes coisas nessa, né? Mas sempre uma conta embaixo da outra, né? Gasta papel mesmo, não tem problema. A gente vai fazer mais, tu vai aprendendo. Só que tem um detalhe, aqui você colocou 16, mas aqui você colocou 12. Então, porque eu fiz os 4 vezes 4 são 4 cores e 4 cores diferentes. Só que tava ali os sapatos diferentes ocupam casas diferentes, ou pelo menos uma das casas ocupadas contém uma peça de cor diferente. Então, é, pela minha interpretação, eu achei que você não seria, não seria uma configuração diferente se tivessem peças de cores iguais, entendeu? Então, por isso que eu tirei 4, que seriam 4 desses arranjos que teriam peças de cores iguais. Sim, você quis excluir para que as cores fossem diferentes, assim, resumidamente, né? Isso. Mas não é o que o problema pede. O problema pede uma situação semelhante ao que estava acontecendo na outra, né? Tu poderias manter as cores, tipo que eu mantive, né? Teve a hora que eu falei o exemplo, aqui vai ser vermelho e aqui também. Poderia. Daí nessa situação tu não vai fazer a exclusão que você fez, ficaria só 16 Então mesmo, seria tá? 5 vezes 16. Ah, tá bom. Isso, então cuidado, mas é isso aí, bora pra próxima. Deixa eu Isso. pegar aqui, cadê? Só um segundo. Opa, tô lá no Zap Zap. Tá, pegando aqui, desculpa a demora. Agora parece ser trigonometria, ou função, ponto, sei lá. Me diz uma coisa, um problema como esse caísse na tua prova aí, tu acha que saberia resolver? Posso tentar? Posso tentar. Bem, se você puder começar, acho legal, daí você me traz dúvidas. Mas coisa rápida, se as dúvidas surgirem, tu já me fala o que foi. Eu preciso ir no banheiro, tá bom? Na volta, tu me diz o que que tu já conseguiu desenvolver. Parece que a ideia tá boa aqui já. Já volto, Beleza. rapidão. Tá bom.
Show de bolas. Qualquer coisa, eu tô aqui, tá? Hum, Professor, Manda. dá uma ajudinha aqui. Claro. Então, a minha linha de raciocínio foi, eu fui descobrir, já que eu tenho a equação da reta, eu ia trocar o y por zero, já que o ponto T, a ordenada do ponto T é zero, para descobrir o x. Descobrindo o x, eu descubro ali o cateto adjacente desse triângulo. E aí, a partir do cateto adjacente, cateto oposto, eu faria a tangente. Aí, como a Sim. gente descobriu o ângulo, e descobrindo esse ângulo, eu fazia esse ângulo menos 180, conseguia o 180 menos esse ângulo, e conseguia o alfa. Só que não me deu certo. Certo, vamos aos poucos. Encontrar os pontos
É muito importante, né? Você já falou sobre isso. Quais pontos você já sabe? Me diz. Esse ponto aqui você sabe já é o 0,4, né? Tá escrito Uhum. aqui. E esse aqui embaixo é qual? Esse aí é x, né? E zero. Bem, mas qual que é o valor do x? Ah, me deu, me deu menos 4 terços. Perfeito, esse mesmo. Menos 4 terços e zero esse ponto. Isso. Então, agora que você sabe isso, você pode continuar a conta. Note que quando você olha para essa equação aqui, y igual a 3x mais 4, tu já sabe qual que é a tangente. A tangente é 3. Por quê? Porque quando a gente tem o coeficiente angular, ou declive, como vocês chamam aí em Portugal, o declive, que a gente costuma chamar de m, também é a tangente que a reta faz com, É verdade. né, com o Entendi. ângulo ali. No caso, o θ, né, que tu desenhou ali o θ. Uhum. Agora, você sabe o θ, Sim. mas o ângulo pedido não é o θ, É é o alfa, sim. alfa. Esse cara aqui, né? Só que como a gente sabe que essa parada toda é 180, né? O Sim, você π, faz 180 menos o teto, descobre o alfa. 180 menos o θ. Note, você sabe quem é a tangente de θ, você não sabe o θ. Para encontrar o θ, você teria que usar a tua calculadora, né? A função arco tangente da calculadora, ou tangente inversa, certo? Isso. 3 igual a tangente de θ. Só que você quer saber quem é o θ para descobrir o ângulo alfa. Então, para tirar o θ daqui de dentro, arco tangente. Ou tangente inversa. Tem que ver como é que tá na tua calculadora. Eu acho que tá tangente inversa. Um É, tangente com menos a um em gente vai, cima. a gente vai mais ou menos isso. Agora tu pode pegar isso aí, escrever no Google e dizer para mim quanto é. Vejamos. Deixa eu ver. Ah, calma aí. Em radianos. Aproximadamente 1,25 radianos. Isso, então tá em radiano. Você poderia ter medido em grau. Vamos trabalhar em radiano então. Em radiano, como é que eu vou trabalhar com esse fato aqui? Eu vou ter que dizer que π, radianos, né? Vai ser igual ao alfa mais o θ. Porque toda vez que eu tenho um semicírculo, né, eu tenho π. Então, o meu semicírculo aqui é formado por esse ângulo mais esse, né? Esse ângulo mais esse. E ele quer saber esse. Esse aqui tu acabou de me dizer qual é. Então, vai ficar π, ou melhor, vai ficar 1, peraí, vai ficar π menos 1,25, né? O π, ele é 3,14. É. E Então, 3,14 menos é, só fazer a subtract aí, né? Vai dar 1,89. 1,89. Easy. Show de boelas. Show de boelas. Então, deixa eu pegar a próxima. Hum, Mas só uma pergunta, só uma pergunta. Eu Diga. entendi, desculpa, eu entendi que eu não precisava fazer essa conta toda porque eu já tinha a tangente de teto, porque é o declive. Mas quando Sim. eu fui fazer, me deu menos 3. Faz alguma diferença? Quando você foi fazer, deu Porque eu fiz menos como? 3. Eu fiz menos 3 por quê? Porque foi cateto oposto sobre cateto adjacente. Uhum. Se eu fazer 4, eu dividir por menos 4 terços, me dá menos 3. Cateto oposto, 4. Cateto Certo. adjacente, não é Ah, é múltiplo dos 4. 4 Só terços. que eu tô Porque negativo. Caraca, porque tem um razão. tamanho, ele é sempre positivo, certo? É um comprimento sempre positivo. Isso. Tem razão, me desculpa. Tamanho negativo. Foi burrice. Peço perdão. Isso. Show de boelas. Então agora tá aqui a outra. Isso aí também aparece muito no exame nacional, né? O que eu já fiz essa questão não tá escrito.
Isso aí foi tirado de um exame nacional, tenho certeza que eu já fiz essa aí uma cacetada de vezes. Na figura está representado o referido ortonormado, OXYZ, pirâmide regular, né, todos os lados iguais, de base quadrada, vértice V. Sabe-se que a B, que é um lado da base quadrada, é raiz de 6. Então a base toda ali tem área 6. O centro da Certo. base da pirâmide M tem coordenadas 2, menos 1 e 3. 2, menos 1 e 3 para o centro. Isso nos traz bastante informação já. Ponto V tem abscissa positiva, valor de X positivo. Faz sentido, tá pro lado esquerdo aqui. Caramba, travou tudo meu PC aqui. O plano ABC é definido pela equação. Churubango, todos bagos. O volume da pirâmide é 4 raiz de 6. Tá, falta pergunta, né? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Qual o valor do produto escala? Escondidaço aqui. Ah, E ele quer poxa, pintar 5 e faces também. assim, assim. É coisa, hein? É coisa, é coisa. Muito bem. Qual o valor do produto escalar AB a C, né? Escalar de AB com a C. E para isso, a gente precisa descobrir quem são esses vetores, né? Ou, se a gente tivesse alguma informação sobre ângulo, que o produto escalar pode ser obtido tanto pela multiplicação e soma das coordenadas, quanto pelos ângulos, né? Uhum. Bem, o negócio é o seguinte. Aqui é um quadrado, né? Então, tipo, aqui é 90 graus, aqui é 90. Só que ele quer esses dois vetores aqui. AB. Eu vou pegar essa imagem e vou ampliar para não ficar tão pequeno, tá? Pra não ficar ruim de ver. Quer saber a multiplicação desses dois caras aqui, escalarmente falando, né? A B e a C. Veja, a gente pode fazer um produto escalar de duas formas. Tu sempre vai ter que se adaptar às informações que o problema te dá. Beleza? Nunca daquilo que, mas eu quero fazer desse jeito. Não. Por quê? Porque digamos que eu tenha um vetor com coordenadas, vamos dizer assim, A e B. E um outro vetor com coordenadas C e D. O produto escalar desses caras pode ser dado, é escalar, então é um número, né, como resposta, um escalar. Como essa multiplicação e soma que eu acabei de mostrar aqui. Tudo bem para ti isso? Sim, sim, claro. Entendeu o que eu fiz aqui? Oi? Você entendeu a conta que eu fiz aqui? Entendi, você multiplicou as abscissas vezes ordenadas. Resumidamente é isso. Quando a gente está falando de vetores, a gente não chama de abscissa ordenada, é coordenada x e coordenada y. Mas Ordenadas. tá certo. Bem, essa é uma forma de fazer produto escalar, mas se por acaso tu não tiveres o vetor, né, as coordenadas do vetor, que é um fato que tu não tem, uma outra forma de fazer é isso aqui, ó. O produto escalar também pode ser dado como módulo de um vetor vezes o módulo de outro, o tamanho dele mesmo, o tamanho. E o tamanho tu tem. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Beleza? Sim, tá bom. Falou que isso é um quadrado. E ele falou o tamanho desse cara aqui. Ele falou que é raiz de 6. Sim, Se isso aqui é um quadrado, cara, então isso aqui é um triângulo, né? Em especial, um triângulo correto. retângulo e um triângulo isósceles. Esses dois aqui têm o mesmo tamanho, já que é um quadrado. Concorda comigo? Então dá para saber o comprimento de AC. Dá pra saber a Seria. hipotenusa, né? Que no caso esse cara aqui, que é o que tu precisa para fazer o produto escalar que o problema pede, né? Ele pede AB por AC, esse é o AC, esse é o AB. Teorema de Pitágoras, né? Só que a gente, quando é bem criança, já aprende qual que é essa resposta aqui.
Quando a gente está dentro de um quadrado, a gente aprende que é sempre raiz de 2 vezes o tamanho do lado. Mas claro, se tu quiser fazer Pitágoras aqui, tu pode fazer. Tu vai chegar nessa resposta aí, tá? E lembrando, né? Tu sabe que aqui mede raiz de 6, certo, Samuel? Sim, sim. Isso. 6 horas. Então, se tu fizeres a Pitágoras aí, tu vai chegar em raiz de 2 vezes raiz de 6. Pronto, então tu tem esse cara, tu tem esse, né? Raiz de 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de 6. E tu tem também o ângulo. Porque se tu sabe que isso aqui é um quadrado, tu sabe que aqui tem que ser 45 graus. Não é mesmo? Afinal de contas, corta o quadrado no meio, o ângulo é 90, se cortou no meio, 45. Então, assim, eu sei que tu tá sem tua calculadora, mas eu preciso que tu fique ativo na aula, então tu tem que fazer essas continhas aí pra mim, tá? Se tu não lembra o Tá ângulo bom. notável, procura aí qual que é o cosseno de Então, 45 na net. pera. É, tem que ser em valor exato ou aproximado? Se por exato quer dizer inteiro, né? Inteiro, isso. Sim, Desculpa. vai dar uma. Não, não, Então, tudo bem, é que normalmente as contas não dão números inteiros, né? Mas essa dá inteiro. dá? Tá. Tá bom, tá bom. Dá. Então vai ser raiz de 2 vezes 6 vezes 6. 6 vai ser. Tá. Se eu colocar isso no calculadora, será que vai? Tem certeza mesmo que dá 45, que dá inteiro? Certeza mesmo, meu parceiro. Tá, Eu vou tá bom. fazer aqui pra ti, beleza? Ó, vamos lá. A gente quer fazer a multiplicação dos módulos de uma coisa que mede raiz de 6 pela outra, que pelo que eu falei, se eu não tiver errado, raiz de 2 vezes raiz de 6. Tu poderias ter feito a Pitágoras para provar. Certo. O cosseno do ângulo entre eles é o cosseno de 45, que de acordo com a tabelinha é raiz de 2 por 2. Tô errado? Sim.
Sendo de 45 é raiz de 2 sobre 2, certo? A Certo. gente aprende lá nos ângulos notáveis. A gente sabe de cor isso aí. Então já era, né, meu parceiro? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que corta Nossa, com o cara de baixo. 6 mais 6 e vai dar 6. É, Isso eu vou precisar da conta pra ver o que tu errou, tá? Mas, ó, manda, não apaga nada. Eu quero ver mesmo pra poder te ajudar. então, é, o, a única coisa que eu errei mesmo foi o cosseno. Esqueci o cosseno da raiz de 2 sobre 2. Eu fiz o Hum, quê? Fiz besteira. Coloquei raiz de 6 vezes, em parênteses, raiz de 2 vezes raiz de 6. Então eu fiz o. Fiz como? Raiz de 6 vezes raiz de 2 e raiz de 6 vezes raiz de 6. Que deu raiz de 6 vezes raiz de 2 mais 6. Supostamente isso vezes cosseno de 45. Não cheguei a lugar nenhum com isso. Desculpa. não, tem problema nenhum, mas tu entendeu agora, né? Eu entendi agora. Eu entendi porque ia colocar também o cosseno como valor exato, correto? E aí eu cortava. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, 2 sobre 2 dá 1, não vezes qualquer coisa dá aquela coisa. E raiz de 6 vezes raiz de 6 vai dar 6. Faz sentido. Peço perdão. Pode crer. Então, maravilha, let's go to the next one, man. Mas Isso. não, ainda tem mais uma, né? Que é sobre Agora vamos combinatório. respirar. Pode deixar. O importante é que tu entendeu. Vamos ver aqui a próxima pergunta, que era, pretende-se pintar as cinco faces. Agora já não tem muito a ver com geometria, né? É mais combinatória de novo. Tem, na verdade, absolutamente nada a ver com geometria. A gente só precisa entender o problema que a gente quer resolver. Explica no contexto descrito cada parcela dessa expressão. Na verdade, não tem nem que fazer de conta, né? É só explicar. Explicar? Tá bom. Tá Bem, bom. vamos fazer o seguinte: como o negócio já está pronto, tenta explicar com as tuas palavras, mas tu não vai ficar me falando, não. Tu escreve o texto, pode até ser digitando, depois eu leio e tu me explica o que eu não souber. Pode ser? Pode ser, pode ser. Então, quando tu Mas terminar, se eu tu me manda o faço texto. o texto direitinho, ou eu Isso. posso fazer, por exemplo, combinações de 6 quadra 4. Por causa disso. É tipo, Vezes eu 2. sei que isso aqui é uma combinação de 6 4 a 4. Tu também sabe, pelo que eu percebi, mas o que que ela significa no contexto do problema, né? Entendi. Mas tu perguntando, tipo, para a estrutura do texto. Eu posso fazer, por exemplo, combinações de 6 quadra 4. Significa tal coisa, é tal coisa. É, Sim, isso, vezes é isso 2 mesmo é que eu quero. tal coisa. Isso é tal coisa, isso é tal coisa, perfeito. Isso mesmo. Tá bom, valeu. Obrigado. Gostei. Eu preciso de novo ir no banheiro, man. Só um segundinho. Vai lá, vontade. 6 quadra 4.
Show de boelas, show de boelas. E aí, alguma Ótimo. resposta? E aí, cara, conseguiu terminar? Tô quase terminando, só falta explicar o porquê da multiplicação por 2. E aí eu acabei. Beleza.
Pronto, posso te mandar pelo WhatsApp? Com certeza. Muito obrigado. Tá feito. Certo, vamos ver. Vamos ver se eu acredito aqui. Você poderia ter escrito em texto, mas beleza, vamos ver aqui. Desculpa. Não tem problema nenhum. Escolher 4 das 6 cores disponíveis sem uma ordem exata. Então, nesse primeiro momento, tu tá falando só da escolha das cores. Eu acho que tu quis dizer. Não, é isso mesmo. É isso mesmo, das cores, perfeito. Seja 5. Escolher das 6 cores, 5 faces para ser pintadas. Sendo que elas não podem repetir consequentemente. Ou seja, tu não pode ter a mesma cor em faces adjacentes, né? Isso. Perfeito. No caso da lateral. 4. Fatorial. E perfeito, é isso mesmo. É por isso que tem que ser arranjo, porque a ordem importa. Isso. 4 fatorial. Escolher para cada uma das 4 cores suas respectivas faces. Exato, né? Porque uma vez que tu escolhe uma, essa escolha já não pode ser a próxima, né? Por isso que a gente coloca um fatorial, não é mesmo? Como se fosse um anagrama. Uma vez que tu escolheu uma das letras lá do teu nome, tu não pode escolher lá de novo. E 2 vezes, as 2 últimas cores possíveis para a última face, exatamente. Vão sobrar 2 opções, tu multiplica por 2. Muda totalmente as possibilidades ali. Show de bola, cara. Então tu interpreta bem do que se trata, gostei muito. É isso aí. Ainda falta tu melhorar bastante. Bastante não, mas falta ter um pouco mais de segurança nas interpretações trigonométricas, né? Vi que tu errou umas coisas meio básicas. Mas show de bola. Eu acho que dá para trabalhar bem. Quando precisar de mais é só chamar. E exame nacional é assim mesmo, tá? Eu já trabalhei com muita gente, já passei bastante gente. Tem que conhecer todas essas matérias aí. Faltou mais algumas, né? Faltou bastante coisa de cálculo, domínio de função, números complexos, coisas que tu vai ver no 12º ano, né? Mas é importante saber pro exame, beleza? Números complexos vai ser interessante. Vai ser bem